Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí para o pessoal do concurso do Estado de São Paulo, nós vamos falar sobre a questão da função correcional, sobre a questão que envolve as normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Matéria que foi passada pelo professor Luiz Antônio, falou: Pedro, tá aqui, é com você, e com o maior prazer eu vou ministrar essa matéria, porque, de certa forma, quando eu estive no estado de Rondônia, onde eu fiz o meu curso de formação da magistratura, que foi a etapa do concurso, eu tive uma série de aulas a respeito da importância do servidor dentro do judiciário e como que o servidor deve se comportar perante o juiz. E a função do corregedor. Então, eu tive inúmeras aulas a aspectos muito importantes do que vai ser tratado, que é a tônica do concurso. De antemão, eu quero deixar bem claro que, apesar de alguns artigos serem citados como forma de referência do que pode ser cobrado, eu tentei, de certa forma, deixar uma matéria um pouco mais lógica. Então, terão artigos que nós vamos estudar hoje que, de certa forma, não está no edital, mas são importantes para uma compreensão, tá? Primeira parte hoje, pois essa aula vai ser dividida em duas partes, essa será a primeira parte. Tá, professor? Como que eu estudo? Não tem doutrina sobre isso. Não tem uma doutrina específica e também não é necessário estudo de doutrina. O necessário aqui é buscar ler a lei. Buscar ler as normas da corregedoria. Professor, norma da corregedoria é lei? Sim, lei em sentido amplo. Então é importante vocês decorarem e perceberem com as minhas aulas e com as minhas explicações o que pode ser e o que não pode ser objeto de questão de concurso público. Quem assistiu às minhas aulas sobre a Constituição do Estado de São Paulo, eu falei, vai cair. E caiu. Então tem alguns artigos aqui que eu aposto que poderão ser objeto de pergunta. Tá bom? Então vem comigo, que a aula é bacana, o tema é gostoso. Eu quero que vocês entendam da função correcional. O corregedor é o encarregado de verificar a questão da disciplina. O corregedor é como se fosse um pai, aonde esse corregedor ele vai verificar se os juízes, se os funcionários, os servidores do Tribunal de Justiça, os servidores da Justiça do Estado de São Paulo, da questão do Poder do Judiciário do Estado de São Paulo, estão seguindo as normas que lhes são próprias. Se estão seguindo as normas que são de direito. Então percebam que a função correcional ela não é só verificar, aplicar sanções, não. A figura do corregedor, ela é muito importante. Muitas pessoas temem o corregedor. Mas o corregedor não é para ser temido. É para ser visto como um aliado. Um aliado na construção de um poder judiciário melhor. Nós temos que entender, e isso vai ser passado quando vocês forem aprovados no concurso, vocês entenderão que a peça fundamental do Poder Judiciário não são os juízes. Não são os juízes. E sim os servidores. Os servidores são essenciais para que o Poder Judiciário funcione corretamente. Porque sem os servidores, o juiz é um nada. E precisa os servidores estarem agindo de maneira uniforme. Isto é, tem que se buscar uma padronização do serviço. Que é, aí, vamos dizer assim, um dos grandes desafios que qualquer corregedor de qualquer tribunal tem
no seu estado. Mas, entendam, o corregedor não é do mal, pelo amor de Deus. Mas, professor, um parente meu que trabalha fala que... Não. Eu vou tentar mudar isso com vocês agora. Mas vamos conhecer, então, a figura das atribuições do corregedor. É muito importante entender as atribuições dele. E lá diz, no artigo 5º, a função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância, bem como fiscalização da polícia judiciária, dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário, e é exercida no Estado de São Paulo pelo Corregedor-Geral da Justiça e nos limites de suas atribuições pelos juízes de primeiro grau. Esse artigo ele é fundamental. Ele é fundamental à compreensão. Por quê? Aqui está dizendo qual é o papel da função de correção. Função correcional. Como assim, professor? Percebam que a função correcional consiste no quê? Na orientação. Claro! Ele vai expedir atos, portarias, para que haja uma padronização. Ele vai orientar os servidores e juízes para que se desenvolvam o papel que o tribunal deseja. Ele vai fazer com que execute aquilo que o presidente do Tribunal de Justiça decidiu administrativamente. Eu não estou falando que ele vai emitir ordens judiciais, não. Eu estou falando do papel de administrador. A orientação é para que a administração do tribunal possa seguir aquilo que foi estabelecido. E ele vai orientar. Não é só punir, mas ele vai orientar. Ele vai dizer, olha, não está certo aqui. Aqui tem que ser organizado. É muito comum isso acontecer. Outra situação, a reorganização. Às vezes o corregedor, ele chega lá na vara de primeiro grau e está tudo desorganizado. Aí ele vai e faz uma reorganização. Ele vê onde que está errado. Ele busca reorganizar tudo isso. O papel do corregedor não é um papel, vamos dizer assim, um papel fácil. Não é. Mas importante. A função de reorganização é tão importante porque a justiça ela só consegue ser rápida se ela for organizada. E eu vou falar para vocês, tem muito tribunal que está buscando a reorganização porque a ordem vem lá de cima, vem lá do CNJ. O CNJ tem batido muito na questão da organização. Outro papel é a fiscalização, verificar se os servidores, se os magistrados estão agindo corretamente, se estão aí seguindo as orientações, se eles estão organizados corretamente. Então, de certa forma, a função correcional vai incidir sobre quem? Sobre órgãos e serviços judiciários de primeira instância. Então, perceba que serão os juízes, serão os servidores da primeira instância. Primeira, não falei segunda. Pegadinha. Falei primeira instância. Se tiver escrito segunda instância, segunda lei está errado. O que é segunda instância? O próprio tribunal. Nós estamos falando de órgãos e serviços judiciários de primeira instância. Pegadinha ótima para ser cobrada em prova. Professor, é só isso que ele faz? Não. Perceba que ele também vai fiscalizar a polícia judiciária, ele vai verificar o papel da polícia judiciária, sim, a questão que envolve a polícia civil, claro. Ele vai verificar como é que está funcionando a polícia civil e, mais importante, os estabelecimentos prisionais. O corregedor vai ter que verificar, vai ter que visitar os presídios do Estado de São Paulo para ver como é que está o funcionamento. Mas olha só, é impossível o corregedor visitar todos os presídios do Estado de São Paulo.
essa fiscalização ela é dividida com juízes de primeiro grau. Então, às vezes, o corregedor, que é esse cargo exercido pelo desembargador, ele não pode estar em todos os presídios, mas ele pede um relatório pelos juízes de primeiro grau. Aí os juízes de primeiro grau vão nos presídios, fazem um relatório e repassam para o corregedor. Mas o corregedor tem que ter o controle sobre a fiscalização, para ver se está sendo aí, é importante a presença do Poder Judiciário dentro dos presídios para verificar a execução das penas, né? Se está sendo respeitado ou não os direitos. Outro ponto importante no parágrafo 1º, no desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação, disciplina. Então, peraí, aquilo que eu falei para vocês, ele vai organizar, ele vai editar padrões, ele pode fazer isso, mas é relacionado sempre aos juízes e órgãos do primeiro grau, os servidores do primeiro grau. E aí, obviamente, ele vai poder o quê? Aplicar sanções. Sim, pode aplicar sim sanções. Se verificar que não está sendo cumprido corretamente, sim. E importante, a ordem de serviços, tudo, e detalhe importante. Qualquer tipo de sanção que ele for aplicar de caráter administrativo, tem que respeitar o devido processo administrativo disciplinar. Tem que ser garantido aí esse devido processo administrativo disciplinar e lá deixa bem claro que sem prejuízo da apuração da responsabilidade do âmbito civil e do âmbito criminal. Porque você sabe que um ato ele pode gerar responsabilidade administrativa, civil e penal. E aí, se apurando o administrativo, pode apurar o civil e pode apurar os três ao mesmo tempo. O senhor deu um exemplo, peculato. Peculato. Você vai se apropriar de dinheiro. Isso fere uma sanção administrativa, fere a esfera administrativa. Civil, porque você tem que reparar o que você se apropriou indevidamente. E penalmente, que é o crime de peculato. Então percebam que podem ser já também a responsabilidade. Mas é o corregedor que vai julgar a esfera civil e criminal? Não. Ele só julga a questão administrativa. Isso é importante, tá? O corregedor só julga questões administrativas. E aí eu venho completando com uma súmula que pode cair na sua prova, que é a súmula vinculante número 5, que diz: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Olha que súmula boa para cair na sua prova. Vamos imaginar que o corregedor faz o devido procedimento administrativo, o PAD, né? Procedimento administrativo disciplinar, mas você, servidor, não foi assistido por um advogado. Essa ausência desse advogado por si só, isso geraria nulidade do PAD? De maneira alguma. Súmula vinculante número 5. Não, a ausência do advogado, da defesa, agora, ele tem que lhe permitir. Ele não pode nunca falar assim, você não tem o direito ao advogado. Não. Se você quer ou não quer, é uma escolha sua. Se você não tiver a defesa técnica, é um risco, é uma escolha sua. Tudo bem? E aí, temos o parágrafo 2º, que diz assim: as ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhados à Corregedoria Geral da Justiça para revisão hierárquica. Então, olha que interessante, existe um controle hierárquico. O corregedor ele vai editar sim, ordens de serviço, mas vai existir ali uma corregedoria, uma espécie de órgão, para verificar se os atos administrativos realizados, editados pelo juiz corregedor permanente estão de acordo com aquilo que o tribunal deseja. Então, existe uma espécie de revisão hierárquica, que é um controle hierárquico dos próprios atos. Muito bacana isso aqui também para cair.
Aí, parágrafo 3º. Olha que legal ele. Porque eu falei para vocês o quê? Falei que o corregedor não é só aquele bicho de 7 cabeças. E eu falei que uma das funções da corregedoria é orientar. Olha o parágrafo 3º. Consultas sobre a aplicação e interpretação destas normas de serviço serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente, que, a requerimento do interessado ou de ofício, se houver dúvida fundada devidamente justificada, submeterá suas decisões à Corregedoria Geral de Justiça. Então, olha que interessante. Se você tem dúvida a respeito de qualquer ato administrativo advindo da corregedoria, quem vai sanar essas dúvidas é o corregedor permanente. É ele que vai tirar essas suas dúvidas. Obviamente, qualquer dúvida retirada vai ter que se passar pelo crivo da Corregedoria Geral, esse órgão da Corregedoria. Porque a Corregedoria quer saber se o corregedor permanente está decidindo corretamente, se está tirando as dúvidas corretamente. Poxa, nem o próprio corregedor permanente tem vida fácil. Não, porque ele tem que passar pelo órgão. Então imagina só, existe a figura do corregedor permanente, mas o que ele faz, ele é controlado pela Corregedoria Geral de Justiça. Seção 3, dos escrivães judiciais e demais servidores. Então aqui nós vamos entrar num capítulo específico do concurso de vocês. E aqui é interessante que ele diz o que no artigo 30? Para o aprimoramento dos serviços judiciais, os escrivães judiciais dos ofícios de justiça de primeira instância, não está falando segunda, primeira instância, o que eles deverão agir? O que os escrivães deverão... Professor, o que faz um escrivão? O escrivão, ele vai trabalhar muito na questão da gestão do processo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique like.